Em Neo-Kyoto, a chuva não limpa as ruas, apenas faz o neon sangrar no asfalto. É uma cidade que respira dados, um organismo vivo de fibra ótica e concreto doente. E no meio de todo esse ruído digital, eu sou um fantasma. Meu nome é Kael e meu ofício é a necromancia de dados. Eu vasculho cemitérios digitais, os espectros de informações que as corporações perdem, apagam ou pensam ter destruído. Sou um ladrão de espectro, um catador no litoral do oceano informático. Enquanto o resto do mundo olhava para o céu noturno com os olhos cheios de um romantismo ingênuo, maravilhado com o cometa 3 e Atlas, eu só via mais uma camada de interferência. Para mim, ele era apenas um ruído cósmico, uma tempestade de partículas que sujava meus filtros e dificultava a caça por um pacote de dados corporativos que pudesse pagar meu aluguel por mais um ciclo. A Omnicorp Lyria o vendia como um espetáculo único, a lágrima de um deus no veludo do espaço. Mas eu sabia que tudo nesta cidade era apenas marketing. Naquela noite, o ar no meu cubículo estava mais pesado que o normal. O zumbido do meu rig de refrigeração era a única canção de ninar que eu conhecia, uma melodia constante contra o som da chuva ácida chicoteando o meu vidro de plexiglass. Meus dedos dançavam sobre o teclado holográfico, uma coreografia de anos de prática, mergulhando em terabytes de estática. Eu estava caçando um manifesto de carga fantasma da Yakuza, valioso o suficiente para me manter fora da rede por meses. Mas então algo atravessou minhas defesas. Não foi um ataque, não foi um ping perdido, foi uma anomalia. Uma onda de dados perfeitamente estruturada, tão elegante e densa que cortou o ruído de fundo como uma lâmina de obsidiana. Meu equipamento gritou. Alarmes que eu mesmo programei e que nunca tinham soado antes piscaram em um vermelho carmesim por todo o meu campo de visão. A assinatura era impossível. A telemetria indicava que sua origem não era terrestre, nem de nenhum satélite conhecido. Vinha de lá de cima, diretamente da cauda do cometa. Não era um eco, não era um reflexo, era uma transmissão deliberada. E no silêncio do meu cubículo, no coração de uma cidade de 50 milhões de almas, eu senti, pela primeira vez na minha vida, que não estava sozinho. Algo, no meio do bicho cósmico, sussurrou de volta. E aquele sussurro tinha um peso de mudar o mundo. Capturar o fragmento foi como segurar um relâmpago numa garrafa. Era minúsculo, mas sua densidade informacional era quase infinita, dobrada sobre si mesma em uma geometria que desafiava a lógica computacional. Rastrear sua origem física foi o passo seguinte, uma triangulação desesperada que me levou para as entranhas da cidade, para o nível inferior, onde a luz do sol é um mito e a chuva ácida se mistura com o esgoto para formar rios fétidos que correm por vielas esquecidas. O sinal me levou a um pátio de sucata, um cemitério de tecnologias passadas. E lá, meio enterrado na lama industrial, estava ele. Não era uma rocha carbonizada de um meteorito, era um artefato. Perfeitamente liso, com a cor do vácuo entre as estrelas e frio. Tão frio que queimava a minha pele mesmo através das luvas. Meus scanners enlouqueceram, incapazes de identificar a liga metálica, gritando leituras contraditórias. Levei-o para meu cubículo, o coração martelando contra minhas costelas como um prisioneiro tentando escapar. A cidade lá fora desapareceu. Meu mundo se resumiu àquele objeto alienígena à minha mesa. Com as mãos trêmulas, eu interfaceei com meu sistema, e quando o ativei, meu universo parou. O som foi sugado do meu quarto. A poeira parou de dançar no ar. Por um instante houve um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o sangue correndo em minhas veias. E então uma luz suave emanou do artefato e a realidade se dobrou. Não era um som, era uma projeção. Um mapa estelar tridimensional desabrochou no ar, feito de luz sólida e uma linguagem que era ao mesmo tempo matemática pura e a mais bela das artes. Eu vi nebulosas nascendo e estrelas morrendo. Vi sistelas solares gerando em uma dança cósmica que humilhava qualquer coisa que a humanidade tivesse sonhado.
Por dias eu me tornei um eremita. O sono era um luxo que eu não podia apagar, a comida uma distração irritante. Eu estava na presença do monumental, a primeira prova irrefutável de que não estávamos sozinhos. A cada camada de criptografia que eu conseguia, com esforço sobre-humano, decifrar, a mensagem se tornava mais clara. E com a clareza veio o terror. Aquilo não era uma saudação amigável, era um aviso solene. Falava de um grande filtro, não como uma barreira cósmica teórica, mas como um predador. Uma entidade ou um princípio ativo que se move pela galáxia, caçando e extinguindo civilizações jovens e barulhitas como a nossa, antes que elas pudessem se tornar uma ameaça. A mensagem mostrava vislumbres de outros mundos, agora silenciosos. Outras espécies que haviam alcançado as estrelas apenas para serem apagadas. Nós éramos o próximo da lista. O cometa Atlas não era um visitante. Era uma lápide enviada com antecedência. Meu isolamento era uma ilusão. Em Neo Kyoto, a privacidade é a mercadoria mais cara e eu estava falido. Eu deveria saber que não fui o único a ouvir o sussurro do cometa. A Omnicorp, o leviatã corporativo que praticamente era o governo, tinha olhos em todos os lugares. Seus satélites de espionagem, muito mais sensíveis que minha sucata aprimorada, certamente detectaram a mesma anomalia. E rastreá-la até um necrófago de dados insignificante no quadrante 7 seria um mero exercício de rotina para os seus algoritmos. A paranoia começou sutilmente. Uma interferência na minha rede que não era cósmica. Um drone de vigilância pairando do lado de fora da minha janela por tempo demais. A sensação de ser uma anomalia nos padrões da cidade. Uma peça fora do lugar no grande mecanismo. Eles estavam me observando, esperando, analisando. Eles não queriam a mensagem, eles queriam o mensageiro. E mais importante, o dispositivo que a continha. A batida na minha porta não foi uma batida. Foi a própria estrutura do prédio se queixando sobre o impacto de um ariete tático. O som de polímero reforçado se estilhaçando ecoou pelo corredor. Não houve aviso, nem ordens para me render. Apenas a eficiência brutal de um sistema que não negocia. Eram 3 deles. Figuras vestidas em armaduras táticas pretas que absorviam a luz, com visores sem rosto que refletiam meu próprio pavor. Moveram-se com uma velocidade e silêncio desumanos, espectros corporativos enviados para apagar um erro. Mal tive tempo de agarrar o artefato da mesa, o frio impossível se espalhando pela minha mão e mergulhar pela janela dos fundos. O vidro de plexiglass explodiu para fora. A queda de 3 andares parecia uma eternidade, interrompida por um impacto violento contra uma passarela de serviço enferrujada que gemeu sobre meu peso. Tiros de pulso com seu zumbido agudo característico começaram a derreter o metal ao meu redor. E então eu corria. Corria com o destino de 1 bilhão de almas na mão e a morte corporativa nos meus calcanhares. As entranhas de Neo Kyoto se tornaram meu labirinto. Mergulhei em um mercado noturno lotado, derrubando barracas de macarrão sintético e patos laqueados de plástico, usando a multidão como escudo humano. O vapor das cozinhas de rua e o cheiro de proteína queimada enchiam o ar, me escondendo por preciosos segundos. Deslizei por becos tão estreitos que meus ombros raspavam nas paredes cobertas com limo. Cada sombra um possível inimigo. Eu conhecia aquela cidade melhor do que ninguém. Cada talho, cada duto de ventilação, cada passagem esquecida. Mas eles tinham o olho de Deus. Cada câmera de segurança, cada drone de entrega, cada scanner de identidade era um olho da Omnicorp. Eu não estava apenas fugindo de homens. Eu estava fugindo de uma onipresença. E eu sabia o que eles fariam com o artefato. O aviso sobre um predador cósmico se tornaria a ferramenta perfeita de controle. Uma ameaça externa para justificar um poder interno absoluto. Eles não salvariam a humanidade. Eles a escravizariam. Eu era um fantasma contra uma máquina. Um rato em um labirinto cujo arquiteto era meu caçador. Correr sem rumo era suicídio. Eles controlavam as ruas. Eu precisava de um lugar onde a rede deles fosse fraca, um lugar esquecido pela cidade moderna. E só havia um: a agulha.
a antiga torre de comunicações da era pré-corporativa, uma relíquia de um tempo em que a informação queria ser livre. Agora era um esqueleto de metal enferrujado que perfurava as nuvens tóxicas alaranjadas que serviam de céu para Neo Kyoto. Um dedo do meio gigante apontado para os conglomerados que a tornaram obsoleta. Era um ponto cego, um local fantasma na rede. Minha única esperança de transmitir a mensagem para o mundo antes que a Omnicorp pudesse contê-la. Chegar à base já foi uma batalha, rastejando por túneis de metrô abandonados, onde o único som era o gotejar da água e o eco distante dos meus próprios passos. A escalada foi um pesadelo vertical. A estrutura da torre era uma teia de vigas enferrujadas e escadas de serviço corroídas pelo tempo e pela haja ácida. Cada passo era uma aposta. O metal gemia em protesto sob meu peso e lascas de ferrugem choviam na escuridão abaixo. O vento aqui em cima era um animal diferente, um uivo constante que tentava me arrancar da minha frágil aderência, carregando o fedor químico da cidade. Minhas mãos, já machucadas, sangravam, deixando rastros vermelhos no metal frio. Abaixo de mim, as luzes de Neo Kyoto se estendiam como um circuito neural doente, um sistema nervoso cintilante de poder e controle que eu estava tentando desafiar. Era uma visão terrivelmente bela. E então eu os vi. As luzes de busca, os feixes brancos e cortantes dos veículos de Omnicorp convergindo para a base da torre, seguidos pelos pontos vermelhos dos drones de perseguição que começavam a subir, como insetos mecânicos escalando a teia. A caçada não tinha acabado, ela apenas se tornara vertical. O tempo estava se esgotando a cada metro que eu subia. Este é o ponto sem retorno. A cada segundo, a escolha fica mais difícil. Se você quer ver como essa história termina e apoiar narrativas que desafiem o status quo, agora é a hora perfeita para se inscrever e ativar as notificações. O que vem a seguir vai mudar tudo. Finalmente o topo. Uma plataforma castigada pelo vento, cercada por uma floresta de antenas mortas. Abri um painel de acesso com um grito de metal torturado, revelando as entranhas da torre. Com as mãos trêmulas e ensanguentadas, eu conectei o artefato alienígena à interface principal. Por um momento de silêncio ensurdecedor, nada aconteceu. Eu prendi a respiração, o fracasso como um gosto amargo na minha boca. E então, um zumbido baixo começou e a torre inteira ganhou vida. Luzes de serviço que estavam mortas há décadas piscaram. Cabos grossos, como meu braço, vibraram com uma energia que não era humana. A gigantesca antena parabólica no topo da agulha, um dinossauro de uma era passada, começou a se mover com um gemido profundo, realinhando-se, apontando não para um satélite em órbita, mas para o negrume do espaço profundo, para o caminho que o cometa havia percorrido. Eu senti a onda de dados quando ela foi liberada, uma torrente de informação que fluiu através de mim e para a rede global. O aviso. A verdade sobre o grande filtro. Eu tinha conseguido! Mas então, uma transmissão para o mundo cessou. E algo mais começou. Uma segunda camada da mensagem, uma subrotina oculta que minha criptografia apressada não havia detectado, ativou-se. Mas esta não era para a humanidade, era só para mim. A projeção do mapa estelar reapareceu, mas desta vez não no meu quarto, e sim no céu inteiro acima de mim, como uma nova abóbada celeste. E a verdade real, me atingiu como um raio cósmico. O aviso sobre o predador era real, sim, mas era apenas parte da história. A mensagem completa não era um aviso para a humanidade, era um teste, um processo de seleção. E a camada final
Era um convite. Uma oferta de fuga. Uma passagem para se juntar a eles, os remetentes entre as estrelas. Eles não estavam vindo nos salvar. Eles estavam oferecendo uma saída para indivíduos que provassem seu valor, sua inteligência, sua resiliência, sua capacidade de sobreviver contra todas as probabilidades. Para aqueles, como eu. Abaixo, as luzes da Omnicorp formavam um anel de aço e luz em volta da base da torre. Eu tinha acabado de dar à humanidade a sua mais terrível verdade e tinha recebido um convite pessoal para abandonar tudo. O cometa Atlas não trouxe um aviso. Ele trouxe uma escolha, a mais fundamental de todas. De um lado, um mundo imperfeito, corrupto, um mundo que me caçou como um animal por tentar dizer a verdade. Uma humanidade que talvez nem mereça ser salva, que provavelmente usará esse conhecimento para se destruir mais rápido. Do outro, o universo. Um convite para transcender, para escapar, para me juntar a uma inteligência antiga e ver maravilhas que nenhum ser humano jamais imaginou. Salvar um mundo que me rejeitou, ou salvar a mim mesmo. A decisão está aqui, agora, no topo do mundo, com a sirene subindo pela torre e um caminho para as galáxias aberto diante de você. O que você escolheria? A lealdade a uma espécie falha ou a sua própria sobrevivência e evolução? Deixe a sua escolha e o porquê nos comentários. Essa é uma das histórias mais complexas que já contei e sua perspectiva é crucial. Não se esqueça de deixar o like se essa jornada te impactou e compartilhe com alguém que adora um bom dilema de ficção científica. Até a próxima transmissão.